Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da turma de hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época de pandemia e isolamento social, mas eu sempre falo, né, é importante nos mantermos atualizados, capacitados, e não é à toa que o Sebrae está fazendo de uma forma diferenciada a questão de mantermos vocês sempre com o conteúdo em dia, seja via conteúdo gravado, seja de forma fazendo videoconferência. Então, assim, a gente está buscando uma variedade muito grande em relação a trazer o melhor aprendizado para vocês, tranquilo? Então, é importante que vocês mandem o feedback para encaixarmos melhor qual turma se enquadra em qual perfil, videoconferência, conteúdo online, certo? Então, o que ficar melhor para todo mundo vai ser o que será selecionado, será executado para vocês, tranquilo? Bom, excepcionalmente nessa segunda, né, a primeira turma, a turma pioneira, é a 20 Hardware 02, né, primeira turma do Sebrae a fazer a videoconferência, antes mesmo de começar o protocolo de videoconferência, foi muito produtivo, é a melhor turma em relação à videoconferência com quantidade de participantes, né? Foi por causa de vocês que o Sebrae está fazendo a videoconferência, né, constantemente agora. Na última semana fizemos uma semana recheada de videoconferências, né? Então, assim, agradeço muito a vocês, porque sem vocês não seria possível fazermos essa videoconferência no Sebrae. Então, feedback positivo dessa turma que impulsionou a nossa videoconferência, tranquilo? Bom, pessoal, infelizmente por problemas técnicos não podemos realizar a nossa videoconferência da segunda, mas não tem problema. Vou fazer o conteúdo online gravado para vocês e quem tiver dúvida, sempre eu deixo aquela dica, né? Para vocês procurarem o WhatsApp, me procurar no privado, porque tem muitas pessoas que ainda têm vergonha, né, de falar no grupo e tirar dúvidas e falar sobre o assunto, né? Mas enfim, não tenham medo, não tenham dúvida, não fiquem acanhados, né? Só me procurar. Procura o CRA também, que estaremos mantendo contato com vocês, tranquilo? Então é isso aí, partiu a apresentação online de hoje. Bom pessoal, na apresentação online de hoje, né, falaremos ainda sobre o tópico placa-mãe. Então assim, é importante que vocês leiam a página, né, do material, aí está a página de 55 a 62, né, eu não coloquei a observação nesse conteúdo online, né, mas eu sempre falo da observação. Pessoal, é importante vocês lerem o material antes de começar a visualizar o conteúdo online, né, até porque esse material ajuda vocês a fixarem alguns conceitos que eu vou falar aqui, certo? É esse material aqui. Quem não tiver, eu sempre reforço, procura a unidade do Sebrae ou fala antes com o CRA, certo? É importante vocês falarem antes com o CRA, para saberem. Tem livro disponível aí? Se tiver, vocês vão lá buscar. Quem não tiver e tiver com receio por causa da pandemia, ficar muito difícil de buscar, não tem problema, comunica no grupo que o Sebrae está disponível para disponibilizar esse conteúdo de forma digital sem nenhum problema, pessoal. Então o Sebrae está aqui para ajudar vocês sempre que vocês precisarem, tranquilo? Então marquem a página aí, hoje o conteúdo vai dar 56 a 62, partiu, vamos lá para o conteúdo online de hoje, tranquilo? Bom, pessoal, revisando o conteúdo anterior, né, falamos um pouco sobre o tópico de placa-mãe e falamos sobre as memórias, né? O que falamos sobre a placa-mãe? Demos uma introdução sobre placa-mãe, falamos sobre várias coisas de placa-mãe. Falamos sobre muitas partes, chipset, falamos sobre os barramentos, falamos sobre as memórias, né? Memórias, os tipos de memórias dual channel, né? Falamos o que é uma placa-mãe em si. Então, assim, a placa-mãe nada mais é que um hardware que vai centralizar todos os demais hardwares do computador, seja memória RAM, seja processador, seja HD. Então, todos os itens vão estar conectados nessa placa-mãe, certo? Ela é a mãe e os demais dispositivos serão os filhos, certo? Então, falamos também sobre o chipset, né? Falamos sobre a ponte norte do chipset que controla as operações mais complexas, como memória RAM, processador, enfim, as partes mais complexas do computador são controladas pela ponte norte e a ponte sul vai controlar mais a entrada e saída de dados dos periféricos, tranquilo? Então é importante que vocês fiquem atentos a esse detalhe. A questão de memória, falando do tipo de memória, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, falei que hoje no mercado estão vigentes dois padrões DDR3,
que é o padrão mais ultrapassado, e o DDR4, que é o padrão vigente, né, o mais atual. O que mudou entre um e outro? A quantidade de pinos, principalmente, e a frequência, certo? Sempre que sai um novo padrão, ou um padrão atualizado de DDR, sempre o aumento da frequência vai ser o atrativo a mudar para a nova tecnologia. Então é importante que vocês fiquem atentos em relação a isso. Falei sobre um tipo bem específico de memória também, que são as memórias dual channel, né? Por exemplo, eu tenho uma memória DDR2 e uma DDR. Dependendo da placa-mãe, antigamente via muito placa-mãe nesse sentido, com 2 slots, né? Sendo que um slot ia servir para escrita de dados e um para leitura de dados. Então ficaria 2 slots independentes, fazendo só uma leitura e outra escrita. Não só um fazendo leitura e escrita ao mesmo tempo. Isso ajuda a melhorar o desempenho, porque ter um hardware dedicado a fazer uma única função, única e exclusiva função, sempre vai ser melhor que ter um hardware fazendo 2 funções ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido esse resumão, né, do último conteúdo online. Então, vamos para o conteúdo de hoje, certo? Lembrando as páginas aí de 56 a 62, olha o material, pega o caderninho, anota lá, que é muito importante vocês fazerem a anotação, certo? Então, é importante para vocês não se perderem nos conceitos, porque uma hora, quando chegar o exercício de fixação, vocês vão ter esquecido e podem errar alguma questão por besteira ou por algum detalhe, tranquilo? Temas de hoje, né? Falaremos um pouco sobre o detalhamento dos processadores, uma visão geral sobre os tipos de processadores, né? E aprender sobre placas de vídeo, tranquilo? Bom, pessoal, o que são processadores, né? Se vocês forem na página 56 aí, no nosso livro de hardware, vocês verão o item lá processadores 2.17, né? Então tem a definição de processadores, tem as marcas, os fabricantes. Então a gente vai falar um pouco sobre para que serve o processador, qual é a visão geral de um processador e quais são as marcas, os fabricantes, os sockets. É também interessante vocês saberem disso. Tá, professor, mas o que são os processadores? Os processadores nada mais são que hardwares, parte do computador, que é uma espécie de cérebro do computador, ou seja, todas as operações inteligentes que o computador vai fazer, cálculos matemáticos, cálculos gráficos, operações de clique de mouse, de mover o mouse, de abrir uma janela, tudo isso vai ser processado por esse processador. Tudo que vocês quiserem executar no computador, quem vai executar a tarefa é o processador, tranquilo? Para que serve um processador? O processador, resumidamente, nada mais é que um hardware que serve para executar as tarefas de um software, certo? O sistema operacional vai ser todas as tarefas de você clicar no botão iniciar, abrir uma janela, abrir o Word, abrir o navegador, abrir o seu Instagram, o WhatsApp Web, enfim, qualquer operação vai ser processado no processador, ou seja, ele serve para processar as tarefas do seu computador, tranquilo? Tá? Uma visão geral de um processador, né? Aí embaixo, né, dá para vocês verem as duas concorrentes. Hoje, quem fabrica processador no mundo, certo? Tem microprocessadores e tem os processadores. Vamos falar só dos processadores para servidores e desktop. Mas, professor, o que é servidores e o que é desktop? Desktop são aqueles computadores de mesa, certo? Que nós usamos, nós usuários. E servidores é onde ficam hospedados a WhatsApp, Facebook, há grandes aplicações que a gente utiliza, tranquilo? Então, os processadores aí, certo, para a nossa linha de usuário, né, que a gente usa a tecnologia, serão basicamente duas fabricantes, a AMD e a Intel, certo? A gente vai falar um pouco sobre cada uma e qual a vantagem de usar uma e outra, certo? Eu prefiro o Intel particularmente, principalmente para quem está iniciando na parte de montagem. Por quê? Falando um pouco sobre uma visão geral de um processador, quando a gente falou de socket, o que é o socket? O socket é um encaixe entre o processador e a placa-mãe, certo? Sendo que o socket da AMD é diferente do socket da Intel, certo? Qual é a vantagem de usar a Intel nesse tipo de encaixe, né? Nesse tipo de socket? Para quem está aprendendo, é muito importante utilizar a tecnologia Intel, porque a pinagem do processador, os pinos, eles estão no próprio socket, certo? Ah, Rafael, qual a diferença da pinagem estar no processador e estar no próprio socket?
tá? Os pinos em si, tá no próprio socket, tem uma vantagem, porque é mais difícil de empenar e é mais difícil de você fazer o encaixe de forma errada, de uma forma equivocada, certo? Às vezes a gente está na pressa, o que não é recomendado, né? Fazer uma montagem nas pressas, mas pode acontecer e a gente fazer de forma errada, e acontecer algum erro. E é nesse momento que a falha pode acontecer, que na Intel a segurança para prevenir esse tipo de falha é maior por ter a pinagem na própria placa, no próprio socket, certo? Se vocês virem aqui nessa figura, certo? Vocês veem diferente. Nos processadores mais novos da AMD a pinagem é diferente, mas ainda tem um pino. Então, assim, tem uns pinos aqui e aqui não tem, é uma superfície mais lisa, certo? Então, assim, na AMD é possível você empinar um pino. Eu já empinei, inclusive, um pino nos processadores mais antigos da AMD justamente por isso. Hoje eles botaram um pino mais curto, como bem mais interessante a tecnologia da AMD para processadores na questão de software, né? Mas antigamente era muito comum de empinar os pinos. E mesmo você com a pinça lá, tentando consertar, era bem complicado. Voltava a funcionar, voltava em alguns casos. Tinha casos que infelizmente amassava de verdade, não tinha nem com a pinça como mudar, tranquilo? Tá, falando sobre as duas máquinas marcas importantes, né? Na página 58 e 59 tem aí várias linhas, né, de processadores, mas o que vocês devem saber é que as marcas AMD e Intel, eu vou falar mais de forma generalista, porque assim, eles têm nomes específicos. A AMD tem a série A, tem a série K, né? Tem várias séries, assim como a Intel, tem o Pentium, o Celeron, tem a série I, né? I3, I5, I7, então tem várias séries, mas eu vou falar dos processadores de modo geral, tranquilo? Tá. Quais são os tipos de processadores? Existem 4 tipos de processadores, certo? O Core, o Dual, né? O Core 2 Duo e o Quad Core, certo? O Core nada mais é que um processador em si, ele é um processador físico com um núcleo físico, certo? Ponto. Nada mais que isso, certo? O Dual Core, se vocês forem na página aí, não tem aqui, será? Tem na página. Cadê? Na página 62, tem lá, tem a arquitetura de um processador, certo? Um processador i7 de 4 núcleos, certo? Então, assim, o que acontece na prática, né? Tem as definições aí de cada um na página 61, mas o que acontece na prática é o seguinte, certo? O core, né, foi o que eu falei, era um processador físico e um core em si, certo? O dual, se vocês forem na página 61, né, que é o dual core, né, ele foi bastante utilizado na época, né, porque ele queria amenizar o consumo de energia em relação ao core, né, usando dois núcleos, né, porém não foi uma arquitetura bem aceita no mercado na época. Ele usava dois núcleos, porém consumia muita energia, né? Houve aumento de desempenho, claro, né, em relação ao core, são dois cores agora, mas o consumo de energia veio de forma assim a surpreender todos de forma negativamente. Consumia muito, era como se fosse um forno micro-ondas. O Core 2 Duo, certo, foi o processador assim, o que revolucionou, né, o mercado de processadores na época, porque ele conseguiu fazer o que o Dual Core foi prometido, né, usar dois cores e fazer isso de forma a economizar e fazer as tarefas bem executadas, né, economizando energia, que era o mais importante. Não adianta ter alto desempenho sem ter economia de energia, né? Então, se vocês forem na página 61 aí, ele vai falar, né, lá embaixo
sobre o Core 2 Duo, né? Esse foi o verdadeiro processador de 2 núcleos realmente eficiente, certo? Econômico e de baixa temperatura, tão aguardado pelo mercado. Porque assim, a ideia, né, de revolucionar o mercado de processadores era fazer um processador com 2 núcleos. Porque assim, quando falou arquitetura Core, era um núcleo e ponto e acabou. Ou seja, era aquele processador físico, processando tudo ali. Quando passou a fazer mais arquiteturas e tentar evoluir, botar vários cores em um chip só, então a ideia era melhorar o processamento do computador, né? Sem precisar botar vários processadores físicos numa placa-mãe, certo? Porque isso aumenta a complexidade do hardware. Rafael, como assim aumenta a complexidade do hardware? Vamos lá, um conjunto de processador, quando tem uma placa com mais processadores, isso vai mexer no banco de memória. Ou seja, se você tem um processador vai cuidar de um conjunto de slot de memória e o outro de outro slot de memória. Então, à medida que fosse aumentando a quantidade de processadores, quad-core, 4 processadores físicos, e assim, ia ficar um inferno para gerenciar todas as memórias do computador. Então, era uma arquitetura inviável fazer isso aí, caso vocês tenham essa dúvida, né? E, professor, é só colocar um monte de processador lá em bola, vamos fazer uma pilha de processador e pronto. Mas não é bem assim. Então, por isso que esse era o grande desafio. É que o Core 2 Duo conseguiu fazer bem e com eficiência, com alto desempenho, né? E veio o Quad-Core, né? O Quad-Core foi assim, na corrida pela supremacia, né, das fabricantes de processador, né? Esse aí foi o revolucionário, né? A Intel lançou, né, os processadores de 4 núcleos, né, no mesmo chip, certo? Extremamente rápidos e de grande poder de processamento. Ou seja, a AMD tentou correr atrás disso, mas veja como ficou a arquitetura da Intel em relação aos chips i, né? i3, i7, né? Aqui na arquitetura do i7 vocês vão ter uma noção do quão evoluiu o processador. Então, 62, página 62, vai ter lá abaixo a arquitetura do processador i7 de 4 núcleos, certo? Então, tem 4 cores físicos, certo? Que vão aumentar ali como se tivesse 4 processadores em um, certo? Cada core conseguia operar aí em 3.2 GHz, aí dependendo se estava habilitado ou não o Turbo Buster, né, que falavam na época. Então assim, esses processadores comumente variavam entre 2.2 a 2.6 GHz de processamento cada núcleo. Ou seja, isso é equivalente, não adianta, viram que não adiantava, né, aumentar os gigahertz de um processador só. A estratégia foi dividir para conquistar é melhor. É melhor ter vários processadores virtuais, né, assim, dentro de um físico, vários cores, né, trabalhando em conjunto, dividindo a quantidade de clocks, dividindo a quantidade de gigahertz, do que ter com uma quantidade de gigahertz exorbitante, trabalhando sozinho ali até o talo. Isso aí não era mais viável para a tecnologia atual, né? Então, enfim, hoje até um celular tem 8 cores, então, porque facilita de fato o trabalho do hardware. Tá, placa de vídeo, continuando aí na página 61, não 62, desculpa, você já tem aí uma visão geral sobre placas de vídeo, certo? Então assim, a placa de vídeo, né, nada mais é que um hardware dedicado a processar o vídeo, né? O que seria o vídeo? Tudo e qualquer projeção de imagem que fosse para o seu computador. Mas qual a importância de saber disso? É importante você saber disso porque determinadas funções vão ser realizadas por uma placa de vídeo externas que vão otimizá-las mais que a placa de vídeo do próprio processador, a placa integrada que a gente chama. E é mais fácil de expandi-la, porque ela não é um chip integrado, ou seja, é mais fácil de remover e colocar lá. Depois do chip integrado colocado lá, meu amigo, já era. Não tem como fazer essa retirada de forma facilitada. Então é importante vocês saberem disso, porque terão clientes de vocês que vão precisar instalar softwares de 3D, jogos, enfim, dependendo da finalidade, vai precisar de uma placa como essa aí, né? Eu coloquei uma placa da NVIDIA aí para vocês terem, mas tem outras
a TI, Radeon, tem a NVIDIA, tem outras fabricantes de placa-mãe ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo. Tá, o que foi aprimorado ao longo do tempo, assim como os computadores, né? O chipset da placa de vídeo foi melhorado, né? O controle, o chip auxiliar que a gente falou no conteúdo anterior foi melhorado, né? O controle do fluxo de instruções foi melhorado bastante. O poder, né, de memória, né, foi aumentado drasticamente também, a quantidade de gigahertz, a quantidade de operações por segundo que consegue realizar. A realidade da placa de vídeo mudou, né? Antigamente, na evolução, se a gente pegar ao longo do tempo, existiam estruturas 2D no computador, né? O computador em si começou com software 2D, aí depois veio os softwares de jogos, os jogos em si precisavam de menos processador gráfico, menos placa gráfica, então assim, a necessidade era outra, mas quando começou a evoluir a coisa da computação, exigiu softwares 3D, então exigiu mais do hardware dedicado, que é a placa de vídeo, que vai melhorar o gráfico do computador, seja para engenharia, arquitetura, projetos, jogos, até mesmo assistir um vídeo, né, no YouTube vai melhorar bastante, porque tem monitores que são HDs, mas se não tiver a placa lá para processar a operação bem elegante, né, não vai processar. Infelizmente, a gente tem que seguir a realidade. Tem, às vezes, está no VGA o monitor e não processa tudo. Então, a placa de vídeo já vem com HDMI, já vem com mais robusto. Você sente uma diferença muito grande, justamente porque ela é um hardware dedicado a processar a parte de vídeo, né? Processar o vídeo, né? Então tira toda a carga do processador e auxilia o processador recebendo mais carga de vídeo para processar, tranquilo? Bom, pessoal, é a hora da revisão, né? Uma das horas mais importantes, né? Que é a hora que a gente vai fixar de forma resumida o conteúdo online, né? Continuamos ao tópico de placa-mãe, né? Falamos sobre duas peças importantes hoje, falamos da placa de vídeo e do processador. Falei do processador, que é a parte o cérebro do computador, a parte inteligente que vai processar todos os dados do computador. Então, assim, cálculos, operações de abrir janela, fechar janela, abrir navegador, assistir YouTube. Quem vai operar, quem vai realizar é o processador. Falei dos 4 tipos de processador, né? Falei do dual, falei do core, do dual, do core 2 do quad-core. Falei a finalidade de cada um, certo? Então é importante que vocês anotem os tipos, o que é cada definição, tranquilo, porque vocês vão precisar lá na frente. Falei também sobre placa de vídeo, que é um hardware dedicado a processar a parte gráfica do computador, a parte de vídeo do computador. Ou seja, antigamente existia uma necessidade de mundo, que o mundo utilizava muitas aplicações 2D, que hoje foi modificada, né? De uns tempos para cá foi modificada com a necessidade 3D. Então, esse hardware teve que sofrer modificações para suportar a realidade do mundo. Tranquilo? Então, é isso aí. Essa foi a nossa revisão de hoje. Tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre placas controladoras, placas de expansão, DVD-ROM e o disco rígido. No disco rígido eu não vou falar só do rígido, né? Chegou uma tecnologia já faz alguns anos aqui, que é o SSD, então é importante falar dela também. Então eu vou falar aí, fazer um incremento para vocês, tranquilo? Talvez não tenha no nosso livro, mas eu vou fazer esse incremento para vocês, tranquilo? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas, né? Assim, eu tenho algumas observações para fazer agora sobre o exercício de fixação. É importante que vocês fiquem atentos ao que o CRA vai informar para vocês, pessoal. Então, assim, o CRA vai sempre estar entrando em contato com vocês, mandando o exercício de fixação para vocês, certo? Então, o CRA vai enviar o exercício de fixação para vocês, vai enviar o conteúdo online para vocês, vocês vão assistir, vão responder o exercício de fixação. É importante que vocês mantenham o CRA sempre atualizado, certo? Porque a resposta do exercício de fixação conta com presença online, tranquilo? Então é importante que vocês fiquem atentos, certo? E respondam o CRA prontamente. Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunta ao CRA sem nenhum problema. Pode perguntar a mim sem nenhum problema. Não tenho vergonha de perguntar, tranquilo? Se não tem dúvidas, agora vocês têm dúvida, respondam lá o exercício de fixação e partiu a assistir aí e responder, tranquilo? Valeu! Até o próximo conteúdo online.